meu irmão, minha irmã, 4 de janeiro, quarta-feira do tempo do Natal, antes da Epifania do Senhor. Sejamos muito bem-vindos à nossa homilia diária. Eu quero acolher você que pela primeira vez me encontra aqui no YouTube. Bem-vindo, bem-vinda, se inscreva aqui no nosso canal, deixe sempre aí o joinha, o like. Isso é importante. Sem joinha e sem like o vídeo não vai para frente. Sem joinha e sem like, às vezes o YouTube até desinscreve você do canal. Você precisa interagir com o vídeo. Como é que você faz isso? Simples, enquanto escuta, dá aí um joinha, dá um like. Isso faz muito bem aqui para o nosso canal do YouTube. Evangelho de hoje, João, capítulo 1, versículos de 35 a 42, diz assim: Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus, voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, Jesus hoje pergunta para você e para mim: o que estáis procurando? Essa pergunta que Jesus nos faz, que Jesus fez ali para os discípulos, né? É uma pergunta que a gente também precisa se fazer. O que estamos procurando? Sobre isso, talvez gire a nossa vida, a nossa fé. Talvez nessa pergunta a gente encontre resposta para todo o bem que a gente fez e consegue fazer, mas também encontre a resposta para todas as maluquices que a gente já fez e todas as atrapalhadas que a gente já aprontou. O que estáis procurando? Veja, olha que bonito o Evangelho. João Batista então vê Jesus passando de novo, isso aqui já é depois do batismo de Jesus nas águas do Jordão, e ele aponta: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, 2 discípulos seguiram Jesus. Veja, é João empurrando seus discípulos para serem discípulos de Jesus, né? Nós precisamos ir a Jesus. Voltando-se para eles e vendo que estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Isso é uma pergunta muito profunda, essa é uma pergunta que ela fica ecoando, né? O que vocês procuram? O que vocês querem? O que vocês procuram? E eles vão dizer: Mestre, onde moras, né? A casa é o lugar da comunhão, do relacionamento, da identidade. A casa é o lugar onde não existe glória, nem muitos aparatos e recursos e photoshops, né? A casa é o lugar onde a gente é o que é, né? Onde você mora, Jesus? E aí Jesus diz: Vinde ver. Jesus convida a uma experiência. Sabe, minha gente? Às vezes a gente reclama que a nossa fé não cresce, às vezes a gente reclama que a nossa espiritualidade não cresce, às vezes a gente reclama que queria ter mais fé, queria conhecer mais as coisas. Veja, a vida é feita de convites. Vinde ver. Nós estamos num mundo muito passivo às vezes. A gente acha que se a gente ficar sentado diante de uma tela, as coisas entram dentro de nós. Veja, vinde ver. Quantas vezes você foi convidado para fazer um retiro e não foi? Um acampamento e não foi? Para ir numa missa não vai? Ou seja, vem fazer experiência. Se desloca. E eles tiveram que gastar, diz lá, foram pois ver onde ele morava e nesse dia permaneceram com ele, era por volta das 4 da tarde. Aquilo foi tão marcante que São João, tão depois ao escrever esse evangelho, ele lembra a hora. Era 4 da tarde. Mas veja, se vim de ver significa eu vou renunciar ou vou reinterpretar a minha agenda, o meu dinheiro, o meu tempo, o meu feriado, o meu cansaço, o meu descanso, o meu passeio, as minhas férias. Vem ver. Para ir ver e ficar com Jesus, abriram mão de fazer outras coisas. Você consegue abrir mão de alguma coisa para ir até Jesus? Sabe, eu sempre brinco, né, mês de férias agora, eu falo: missa a gente vai, faça sol, faça praia. Você não consegue renunciar um domingo de praia? Uma hora e meia, 2, não sei. Quando você sair da igreja, a praia está lá. Está tudo lá. Veja, venha ver. Então, existem experiências e você vê como às vezes a gente não consegue mais fazer a experiência de Jesus, por exemplo, por causa de um celular, por causa do Instagram.
causa de uma rede social. Vai rezar seu terço, vai ler sua Bíblia, vai fazer o seu diário bíblico. Quando você terminar, o Instagram tá lá, tá tudo lá. Então, ou a gente aprende a fazer renúncias e escolhas, ou a gente não consegue ir ver. Vinde ver, vem fazer a experiência. Quando eles saem dessa experiência, um deles era André, irmão de Simão Pedro. Então, ele vai, diz lá que ouviu a palavra de João, um deles era André, irmão de Simão. Então, ele vai encontrar Pedro, dizendo, Pedro, encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então, André, que tinha feito a experiência, conduziu Simão Pedro a Jesus. Jesus disse, Simão, a partir de hoje você é Pedro, Então veja, olha que lindo o testemunho que vai se difundindo, vai contagiando, as pessoas. O testemunho de João Batista toca André, o testemunho de André toca em Pedro. Mas, apesar, e é verdade, que o testemunho é importante, o testemunho ele é uma mediação para que cada um faça a sua experiência da fé. Mas tudo isso por causa de uma pergunta. O que vocês estão procurando? O que vocês estão procurando? E esse verbo procurar aparece uma vez só. Às vezes algumas pessoas me perguntam se eu uso alguma liturgia diária, alguma coisa. Eu gosto muito dessa aqui, já recomendei algumas vezes, vou recomendar de novo, tá bom? Eu gosto muito dessa aqui, que se chama O Pão Nosso de Cada Dia. Eu quero deixar na tela os telefones deles e também o site, eu não ganho nada para fazer isso. Veja, isso aqui não é um diário espiritual, isso aqui não é uma homilia por escrito, isso aqui é um subsídio. Tem a primeira leitura, tem os salmos, as leituras, como outras editoras também fazem. Mas por que eu prefiro essa? Porque os comentários iniciais são bons, sobretudo quando tem data de santo, eles capricham, eles não economizam em contar a história do santo, elencar os principais fatos. Mas sobretudo porque, diferentemente das outras liturgias diárias, eles fazem um subsídio teológico simples, sem ser simplório, e melhor que as outras todas, a respeito do Evangelho de cada dia. Então, por exemplo, está aqui, eu anoto, passo meu verde Palmeiras, e aí uso exemplos, traduzo aqui para vocês, de vez em quando eu aprendo muito com esse subsídio litúrgico. Então diz aqui que, por exemplo, olha, que nesse trecho do Evangelho de São João, que vai até o versículo 51 na verdade, mas enfim, diz assim, a palavra dizer, falar, responder, chamar, escutar, porque no Evangelho de São João os verbos são muito importantes. Olha só que interessante, aparece 4 vezes o ver e fixar. 12 vezes aparece o verbo seguir, 12 vezes, ver 4 vezes, segue-me, seguir, seguiram, 12 vezes, vir até Jesus, 9 meses, nesse trechinho do Evangelho. Encontrar, aparece 4 vezes. Ficar com Jesus, 3 vezes. Procurar, 1 vez. É isso que está escrito aqui, olha, por isso que eu gosto do subsídio. É simples, mas não é simplório. Mas daí, qual ensinamento eu tirei para você? E coloco aqui na homilia falada, está lá na homilia escrita também. Olha quantos verbos, Por exemplo, então, seguir, fixar, ver Jesus, aparece 12 vezes. Seguir Jesus aparece 9 vezes, mas esse 12, esse 9, esses verbos todos giram em torno de 1, que aparece uma vez só. Procurar. O que você procura? O que procuramos, meus irmãos? Dessa pergunta decorre tudo. Dessa procura vem tudo. O céu ou o inferno, a salvação, a condenação, a paz ou a guerra, sabe? O que estamos procurando? O que estamos desejando? Estamos no início de um ano, Temos um ano todo pela frente. Se Deus quiser, vai ser um ano de bênção. Mas o que a gente procura nessa vida? Disso depende o 2023 que vamos ter. O que vocês estão procurando? Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No Evangelho de hoje, temos o encontro de algumas pessoas com Jesus. E aqui destacamos André e depois o seu irmão, Simão Pedro. Estes dois, quando se encontram com Jesus, eles veem o cumprimento daquilo que estava no mais profundo de seus corações, a busca pelo Messias. André foi o primeiro, se encontrou com Jesus,
reconheceu nele o Mestre, reconheceu nele o Messias, o Salvador, e depois também chamou o seu irmão, Simão Pedro. O mesmo se encontrou e viu em Jesus o Messias. Eis, portanto, que na nossa vida há dentro do mais íntimo de nós uma busca por Deus. Nós estamos à procura de Deus. E esta procura, ela só será satisfeita se, de fato, nos encontrarmos com Jesus. Há muitas pessoas que nos caminhos da vida se encontram com realidades que não lhes preenche verdadeiramente. Isto porque não está ali aquilo que é a verdade, mas algo que tem aparência de verdade. Algumas pessoas se perdem no caminho apenas em opiniões ou ficam encantadas com esta ou com aquela fala. Nós precisamos nos encantar com uma verdade, e esta verdade tem nome, é Jesus Cristo. Ele pôde encantar o coração de André e também o coração de Pedro, e depois, nesses 2000 anos de história, quantos homens e mulheres se deixaram encantar pela verdade do Cristo. E isto também deve acontecer em nossa vida. Abandonemos falsas opiniões e vamos acolher a verdade do Cristo. Porque, como disse João Batista no início desse evangelho, quando mostrou para os seus discípulos Jesus: eis o Cordeiro de Deus. Jesus é este que veio para oferecer a sua vida como um cordeiro, porque nos ama e para nos salvar. Gratidão eterna nós temos para com o próprio Deus que se entregou por amor para que nós fôssemos resgatados. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Nesta quarta-feira, fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia a você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje continua a leitura do primeiro capítulo do Evangelho extraordinário de São João. E aqui São João começa a descrever a semana inaugural, digamos assim, das atividades de Jesus, né? Nós vimos ontem que Jesus é apresentado como Cordeiro de Deus. Agora, no segundo dia, ele é apresentado como o Cordeiro de Deus para os discípulos de João que começam a segui-lo. Já existe aí um movimento de seguir Jesus, é algo a mais. Mas é muito interessante nós olharmos para este relato como sendo o relato íntimo da vocação do discípulo amado, São João Evangelista. Ou seja, o próprio São João está falando da sua vocação. Você vai dizer assim, mas padre, em momento nenhum no Evangelho se fala de São João Evangelista. Sim, fala-se de Santo André e do chamado de São Pedro. Mas a tradição reconheceu como sendo, né, estes dois discípulos de João, André e João Evangelista, que foram os primeiros chamados. E é interessante nós vermos exatamente a dinâmica deste processo. Em primeiro lugar, São João Batista aponta para o Cristo. São João Batista já vinha falando, já vinha catequizando os seus discípulos, que Cristo verdadeiramente era aquele que tinha sido batizado por ele, que ele viu o Espírito Santo sobre Cristo, e agora ele apresenta aos seus discípulos para que comecem a buscá-lo por sua própria força. E é interessante isto, eles começam a seguir Jesus. Jesus se volta para eles e pergunta: o que é que vocês estão procurando? Essa pergunta é uma pergunta que todos nós deveríamos fazer quando vamos à igreja. O que é que nós estamos buscando? Quando nós buscamos Jesus, o que é que nós realmente estamos buscando? Muitas vezes, infelizmente, a resposta é que estamos buscando a nós mesmos. Estamos buscando os nossos interesses. Estamos buscando, né, colocar-nos no centro e que Deus nos sirva. A religião, para algumas pessoas, às vezes é isso, né? Deus é que precisa nos servir. Mas os discípulos de João estavam bem preparados e deram a resposta correta.
Mestre, onde moras? E nós precisamos dessa busca, descobrir onde Jesus mora. E Ele mora dentro de nós. Ele mora, né, verdadeiramente dentro do nosso coração. O céu está em nós, o Cristo está em nós. O relato começa a mostrar que eles foram e permaneceram com Jesus naquele dia. E diz uma nota interessante, era por volta da 10ª hora, ou seja, por volta das 4 da tarde. Este relato é tão autobiográfico, ou seja, tão São João falando de como ele ficou marcado, que ele não deixou de notar e não se esquecer que ali tem uma hora, a hora em que eu fui e permaneci com o Cristo. Era por volta das 4 da tarde. Que a nossa biografia, que a nossa vida seja marcada assim. Que nós possamos marcar os momentos importantes da nossa vida quando nós encontramos verdadeiramente o Cristo. É isso que faz a grande diferença. É isso que faz a nossa vida não ser mais uma vida biológica, mas começar a ser vida do céu já aqui na terra. Quando nós encontramos Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que é a razão de ser de nossas vidas. Mas o movimento não para por aí. Uma vez que você encontra o Cristo, permanece com Ele e vê, né, que o Cristo, o céu está dentro de você, você precisa levar esta boa notícia aos outros. É o que faz Santo André, que logo anuncia a São Pedro e começa ali o grande movimento missionário da Igreja que irá durar até o fim dos tempos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.